Tudo bom, pessoal? Eita, para você, minha continência para todos os meus inscritos, minha continência para todos os meus admiradores do canal Davi Recife. Está começando mais uma vez e com uma modalidade do meu canal, que é uma parte do meu canal que eu mais gosto, de histórias verídicas, de tudo um pouco, né, pessoal? E hoje eu vou trazer uma história para você de um cantor que partiu muito cedo e também fez muito sucesso. E na época dos anos 80 e 90 fez muito sucesso e vocês conheceu ele e gostaram da música dele. Tu vai gostar da história que eu vou contar. Sabe qual é? Quem é, Davi? Quem é? Conta logo. Gé Saguiar não. Gessé, tá certo? Vou contar a história de você de Gessé, esse cantor maravilhoso, que tinha uma voz, pessoal, quando ele cantava, parecia a voz dos anjos. Todo mundo gostava dele, tá certo? Foi criado em berço evangélico, criado em evangélico, nas igrejas evangélicas, tá certo, pessoal? Era um cristão e depois foi fazendo sucesso, se tornou esse cantor que ele era. Tá certo, pessoal? Então vamos ver a história de Gessé. Depois eu vou dar algumas imagens para você ver. Eu gostava também dele também. Até hoje gosto da música. De vez em quando eu canto a música dele. Gessé Florentino dos Santos. Era o nome dele. Gessé Florentino dos Santos. Em 1952 e 1993 foi um renomado cantor e compositor. Ele fazia música dele, pessoal, Gessé. Brasileiro, conhecido por sua voz potente e hits dos anos 80 como Porto Solidão e Voa Liberdade, criado em Brasília com influência cristã. Tá vendo? Destacou-se nos festivais da canção antes de falecer precocemente, aos 40 anos, em um trágico acidente de carro na rodovia Rebouças Tavares. Tá certo, pessoal? Ele faleceu cedo. Agora vou contar a história. Vamos ver o início, né? Início da carreira. Nascido em Niterói, Rio de Janeiro, né? Mudou-se cedo para Brasília, onde cantou na igreja presbiteriana e tocou em bandas de baile. Nos anos 70, atuou em São Paulo, utilizando para cantar em inglês. Sucesso. Estourou em 1980 no festival MPB Shell com Porto Solidão, ganhando o prêmio de melhor intérprete. Teve uma carreira política com 12 álbuns, incluindo sucessos como Solidão de Amigos. Tragédia, né? Em 29 de março de 1993, Gessé faleceu após perder o controle do seu Escort, né? Conversível em alta velocidade, a caminho de um show no Pará. Sua esposa grávida sobreviveu, mas perdeu o bebê. Quer dizer, pessoal, ele faleceu, né? Ele vinha para o show, não parar em alta velocidade e o carro virou, né? Bateu, né? Tava com a esposa dele, ela tava grávida, né? Ela sobreviveu, né? Mas perdeu o bebê e ele faleceu, né? Vamos ver, né? Então, assim, pessoal, falando com minhas palavras, né? Gessé, Gessé, ele teve muito. Foi um cantor muito bom, pessoal. Vou mostrar as fotos dele. Você está falando de Gessé. Eu estou tentando me lembrar, eu já sei quem é, e algumas pessoas que você estão vendo aí, você que está me vendo, está fazendo. O que é que esse rapaz está falando? Davi está falando do cantor Gessé. Tem tantos cantores no Brasil. Gessé, vou mostrar para você vai se lembrar de Gessé. Vocês vão se lembrar.
Vocês vão se lembrar, tá certo, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês mais uma vez. Vamos ver, voltar ao passado, né? Esse cantor Gessé, pessoal, ele morreu cedo, aos 40 anos, de acidente de carro, né? Morreu, as partes dele sobreviveu, estava grave, sobreviveu, né? Tudo bem. Esse cantor Gessé, ele fazia muito sucesso na época dos anos 80 e 90, tá certo, pessoal? Então, eu, quando era pequeno, eu escutava a música dele. Todo mundo cantava, pessoal. Bombou, fez sucesso ele, tá certo, pessoal? Ele cantava nas igrejas, né? Como você pode ver, né? Saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília, né? Cantou na igreja presbiteriana e bombou, né? Aí ele botou o sucesso dele para frente e deu no que deu, né? Era um cantor muito bom, uma voz muito boa. Até hoje, você escutar a música dele, vocês vão amar a música dele, tá certo? Depois vocês pesquisar aí, música do cantor Gessé. Vocês que nunca viram aí, vocês que são novos aí, adolescente e até adulto, vocês não conhecem a música Cantor Gessé. Aí vocês escutam aí, depois vocês botam no comentário aí para mim. Bota no comentário aí para mim aí, tá certo? Então, assim, foi muito bom conhecer, né, as músicas do cantor Gessé. Fez muito sucesso, eu cantava, música também romântica também. E com a realidade também da vida, né? Dos nossos sentimentos, das nossas dores, né? Tá certo? Muitas vezes a gente sente dor na alma, né? Você aí, algum sofrimento, alguma coisa, mas tem que ter fé em Deus, né? E ter esperança e voar nas asas da liberdade, né, pessoal? Tá certo? Então, vou mostrar para vocês aqui algumas fotos aqui de Gessé aqui, tá certo? Aqui, ó. Esse aqui foi o carro, né? Do acidente, né? Esse aqui é o cantor Gessé. E as fotos dele, né? Aqui, ó. Esse é o cantor Gessé, muito novo, 40 anos. Eu tô 49, pessoal. Muito novo, né? Aqui outras fotos dele, vamos botar aqui outras fotos dele aqui, ó. Cara, presença, né? Novo, né? 40 anos. Da idade da minha esposa. 40 anos. Faleceu, se ele perdeu, né? Tragicamente perdeu a sua vida, né? Porque antigamente, pessoal, vou contar uma coisa para vocês. Antigamente, esses cantores assim, muito bons assim, né? Como Gessé e outros, né? Depois fazer vídeo falando de outros cantores que morreram também de acidente assim, e as partes boas também, né, pessoal? Então, assim, Gessé, ele ganhava dinheiro pelo esforço dele, pessoal. Era um cantor, se você botasse ele para cantar assim ao vivo assim, não precisava nem de instrumento. Só a voz dele no microfone, você ficava dormindo, você achava, parece que era um anjo que estava cantando. Você fazia, poxa, que voz bonita. Você não queria sair dali, né? Ficava olhando, se fosse ao vivo, né? Muito mais com o instrumento, ficava tipo aquele eco, aquele tom bem bonito. Então, os cantores antigamente, para a época de hoje, antigamente os cantores, quando tinham sucesso, eles já andavam muito de carro, pessoal. De vez em quando, não, porque o sucesso de antigamente, não dava tanto milhões, tanto dinheiro como hoje. Antigamente, você ganhava era sucesso. Antigamente, quando tinha sucesso, ganhava dinheiro, mas não era tanto como hoje. Então, eles tinham que cantar para ganhar. E muitas vezes não tinha um avião, não tinha um helicóptero, não tinha um navio, um barco para levar eles, né? Particular, no conforto. Eles tinham que ir com o carrinho dele velho. De antigamente, né? Os cantores tinham que ir até de moto. Tem histórias aí, né? De carro. Tinha cantores que não tinham condições de antigamente comprar um carro novo, comprar um carro velhinho, ou emprestava um amigo, um parente, emprestava para ele sair. Nas carreiras, viajava horas para outro estado, porque tinha show marcado deles. Muitas vezes o carro quebrava, tem que ajeitar, trocar pneu e aquele negócio que eles previsto todinho, né? Então é isso. Comparando os cantores como o Gessé ele ganhava dinheiro do esforço que ele fazia, né? Tá certo? Minha admiração é essa, né, pessoal? Era um verdadeiro trabalhador da música, né? Ele, né? Comparando com os cantores de hoje,
Os cantores de hoje tem avião, tem jato. Os cantores de hoje têm mais facilidade de andar, marca 5 shows, exemplo, em tal lugar, ele pega o jatinho dele particular ou paga, ele vai e pronto, faz e pronto, ganha os milhões dele e ainda compra outro avião já para facilitar. Tá certo, pessoal? Um helicóptero, tá certo? Então, os cantores de hoje têm mais facilidade do que os cantores de antigamente. Os cantores de antigamente, quando tinha um show, tem que sair às pressas com o carrinho dele velho, com a equipe dele, naquele alvoroço todo. E eu vou dizer uma coisa para você: quando os cantores saíam nas pressas, não só foi ele que morreu de acidente, não, pessoal, de acidente, foram os cantores, né? Eu morri de acidente de carro, né? Carro de pressa, assim, né? Compromisso, chama compromisso. Então eles saíram, não, também não sabia quem ia morrer, eles saíram a trabalho e chegaram a virar, a coisar nas velocidades, porque o cara está querendo cumprir o compromisso dele para ganhar, ele estava necessitando. Então, infelizmente, aconteceu isso. Mas assim, em comparando, os cantores de hoje têm mais possibilidade, têm mais facilidade do que os cantores de antigamente, né? Tá? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, assim, a vida é muito curta de 17, né? Os 40 anos, mas assim, muito sucesso, né? Todo mundo gostava dele, veio de um berço cristão, né? Ele cantava nas igrejas, né? Ele adorava cantar nas igrejas, certo, pessoal? E aí o dom foi aprofundando mais, Jessé pegou, botou para frente esse dom e deu no que deu, né? Então, assim, Jessé, ele... Vamos ver outra parte, né? Jessé, pai do rei Davi, teve... Jessé teve 8 filhos no total, sendo Davi o mais novo, caçula, né? Segundo, Samuel. Algumas genealogias bíblicas como filho do cantor Jessé. Esse cantor teve filho, pessoal. Vou contar essa parte aqui, a parte boa, né? O cantor Jessé, em 1952 a 1993, teve 4 filhos de seu casamento com Dilsa Breder, Vanesca, Rebeca, Davi e Jéssica. 4 filhas teve, né? Além de uma filha do primeiro relacionamento, Diva Marques Mendonça Santos, reconhecida por Diná. Segundo a Wikipédia, ele faleceu em 1993. A sua esposa, grávida na época, perdeu o bebê no acidente. Isso aí todo mundo já sabe, né? Ele teve 4 filhos, viu, pessoal? Detalhes sobre os filhos do cantor Jessé. Rebeca Brander Santos Nogueira, cantora neopentecostal em Brasília. Diva Marques Mendonça Santos, reconhecida geralmente após o falecimento do cantor, né? Então, assim, pessoal, muito importante a gente saber, né, dessas histórias, né? Esse cantor maravilhoso que teve muita proporção e trouxe muito sucesso, né, ao Brasil, né? E ao mundo também. Esse cantor Jessé, pessoal, ele cantava na época, né, dos anos 90. As coisas eram difíceis. Esse cantor Jessé, ele cantava ao vivo. Então ele forçava muito a voz, embora que a voz dele era muito boa, muito afinada, né? Ele cantava muito bem, se esforçava muito bem, chegava nas horas antecipadas, nas horas certas, né? Assim, né? Fazia de tudo, né? Claro que um dia pode chegar atrasado, não tem problema não, mas assim, fazia de tudo, né? Era muito esforçado, saía para o canto, ia para o outro, saía para o canto, ia para o outro, e recebia contrato, ia para o canto, ia para o outro. Que nem um trabalhador, né, pessoal? Então, assim, obrigado pela vida aí, né? E uma homenagem ao cantor Jessé, né? Mostrei a vocês algumas imagens aí, certo? Que Deus abençoe o pai e a mãe, se estiverem me vendo aí, se tiverem vida, o cantor Jessé, de proporcionar e trazer essa figura maravilhosa, né, ao mundo, esse cantor espetacular, né, pessoal? E vocês que são fãs de Jessé aí, que foram um dia fãs de Jessé com essa música de Jessé, deixe no comentário aí e que Deus ajude a vida de cada um, tá certo, pessoal? Então, assim, para resumir, cantor Jessé
Ele era um ser humano que ele tocava por amor, tocava para ganhar, né, dinheiro. Né? E ele se esforçava, muito trabalhador. Então, tudo na vida, pessoal, você tira pela ele, pela vida do cantor Gessé, tudo é esforço, né? Tudo é trabalho, tá certo? Que Deus abençoe aí. Um beijo aí ao cantor Gessé e um abraço aí a toda a sua família, todos os seus fãs aí, tá certo? Tchau, cara. Se inscreva no canal. Essa é uma parte do canal da Vivo Recife que tem histórias verídicas, tá certo? Tchau, pessoal. Deus abençoe.